Olá, boa noite. Está no ar mais um GoitaCast número 183. Eu sou o Ricardo Lopes. Hoje não tem o Cris, tá? Ele está com enxaqueca. Enxaqueca. E ele, infelizmente, não estará conosco hoje. E temos hoje a médica, a doutora Ana Beatriz Moraes, que vai conversar com a gente, né, sobre a carreira dela. Ela vai se apresentar para quem ainda não a conhece, né, que ela é bem conhecida na cidade. E antes de começar, né, esse bate-papo, eu gostaria de lembrar que o GoitaCast tem alguns parceiros. Começando com o nosso lanchinho de cada quarta-feira da Boutique do Pão, do Parque Imperial, que fica na rua Professora Brandina de Melo, 339. Telefone DDD 22 99 781 7016. Nas redes sociais, @Boutique do Pão 339. Temos também a parceria aí do Capitão Brownies. E o Capitão Brownies é para você pedir, né, que ele não tem assim um ponto fixo, ele trabalha com delivery. Você vai ligar para o DDD 22 988369444. Nas redes sociais, @capitão.brownies. Temos também a parceria da Mr. Rangel Barbearia, que fica na Avenida Pilinca 116, segundo piso do Parque Centro Shopping. Telefone DDD 22 999 11 5874. Nas redes sociais, @mr.rangelbarbearia. E na Mr. Rangel Barbearia, o melhor é você. São 26 anos de experiência. E aí eu já dou boa noite aí quem está assistindo a gente aí pelo Instagram. A Kel Freitas, né, que é minha esposa, assistindo a gente. O doutor Danilo Neto, né, esposo da doutora Ana Beatriz. E o filhão, Vitor Hugo Moraes, futuro veterinário aí, né, também curtindo a gente pelo Instagram. Dá uma olhadinha aí, Josiel, nas outras redes, se tem alguém. Aí no Facebook, né, que é o Freitas, minha esposa. Alex Reis, grande pintor aí de Campos, esteve conosco aqui, vai voltar. É um cara, assim, excepcional. E no YouTube, Especiais Pintura, que também é o nosso amigo Alex Reis. Boa noite. Então, doutora, para começar, né, para quem ainda não conhece a doutora Ana Beatriz, seria legal, né, apresentar-se aí para a galera. Quem é a doutora Ana Beatriz Moraes? Boa noite. Meu nome é Ana Beatriz, né? Eu sou médica. Eu formei no ano de 2000, né? Caminhando para 25 anos de formada. Me formei na Universidade Gama Filho, que infelizmente acabou, né? Lá em Piedade. E aí fiz faculdade no Rio, me formei em 2000 e em 2004 eu voltei para a cidade, né? Por conta da família e vontade de retornar, né? Às origens. E aqui estou desde então. Interessante. Eu acompanho, né, suas postagens no Instagram. Foi até assim que eu tive acesso, porque no meu Instagram aparecem assim vários feeds. É porque eu tenho uma procura por pessoas assim que tenham uma profissão relevante, né, que sejam pessoas de conteúdo. Então o próprio Instagram ele já mostra para mim. E num desses dias eu vi, mas eu acho que faz uns meses que a gente teve contato, aí a gente não conversou muito mais, aí depois eu falei, vou voltar a falar com a doutora Ana Beatriz, porque são vídeos diários, eu acho, né, que a senhora faz, e sempre mais voltado para melhor idade, né? Sim, eu fiz geriatria, né, e estou trabalhando dentro da geriatria, mas hoje eu tenho um olhar diferente, porque eu tenho um olhar também naquele público mais jovem. Porque com os anos de experiência, eu fui percebendo, né, e também estudando, né, adquirindo novos conhecimentos, novas abordagens de cuidado, eu fui percebendo da necessidade de eu começar a cuidar desse paciente antes das doenças se instalarem. Porque aí eu consigo dar uma qualidade de vida maior
do que no público já muito idoso e muito comprometido. Que eu consigo melhorar a qualidade de vida desse idoso, mas se eu conseguir chegar na vida dele um pouquinho antes, ele vai ganhar mais. Eu vi alguma coisa sobre que a geriatria começa a partir dos 40? É uma faixa boa, né? São os 40 anos, 35, 40 anos, porque é onde começa o declínio, né? O declínio dos hormônios, o declínio da memória, né? Já começa o corpo a dar sinais e é um momento ideal da gente agir, antes da doença se instalar. Entendi. É uma prevenção, né? Um tratamento mais preventivo, no caso. Sim, porque geralmente as pessoas esperam adoecer para buscar o sistema de saúde. Esperam chegar assim na fadiga total, né, para poder estar buscando atendimento. E não sabe ele, né, que se ele chegar antes da doença chegar, ele vai ter mais qualidade. Que é aquela história, né? A fatura do cartão um dia vai chegar. Então aquilo ali que eu, com 25, 30 anos, que eu me alimentei mal, não pratiquei exercícios, né? Vai chegar essa fatura. Com certeza. Com certeza vai chegar e a fatura é alta, né? E a gente acaba tratando só doença e não gerando saúde, porque é diferente, né? Você gerar qualidade de vida, gerar saúde, ou você só cuidar de doença. Então, a gente tem um olhar, né, de uma abordagem mais integral, né, vendo todas as demandas daquela pessoa, porque saúde não é só ausência de doença, né, isso aí já está estabelecido até pela Organização Mundial de Saúde. Saúde envolve o bem-estar físico, emocional, psíquico. E hoje, com esse ritmo de vida, né, que todos levamos, esse bem-estar, então, psicológico, está bem mais difícil. E ele vai influenciar diretamente no envelhecimento e na qualidade. Realmente, essa questão psicológica tá bem complicada. Eu costumo sempre dizer, brincar aqui com o Josiel, com o Cris, que eu acho que a área de profissão que mais fez presente aqui no Goitacast foi a área de psicologia. Burnout, TDAH, então é algo bem complicado, né? Que a gente tem um ritmo muito alucinante de vida hoje, as telas, né? As crianças já estão nas telas, né? Então, por um lado, né, o humano está envelhecendo mais. Eu costumo dizer que o homem hoje de 50 anos era o homem de 30 nos anos 80. Sim. Né? A gente vê assim, por exemplo, uma novela, uma filmagem lá dos anos 80, um homem com 50 anos era um idoso praticamente. Era um de 75 hoje, mais ou menos. Mas, por outro lado também, embora esteja envelhecendo mais, mas o ritmo está muito alucinante, né? As pessoas não param um pouco. Eu acho que a questão é desconectar um pouco também. E não tem tempo de se alimentar legal, às vezes, né? Comer legal, come qualquer coisa. E eu vi até alguma coisa, a senhora falando sobre a questão do açúcar, né? Eu ofereci Coca-Cola. Eu peço desculpa, né? Oferecer Coca-Cola e, no caso, a senhora não ingere açúcar. Não, eu evito. Né? Eu evito o máximo no dia a dia, né? E aí você também acaba treinando o paladar e você acaba já nem achando tão bom, né? E o açúcar é um vício, né? Eu vejo alguns pacientes viciados em açúcar como qualquer dependente químico, né? Uma coisa que a pessoa não resiste, tem aquela dependência,
porque o açúcar e todos os alimentos muito calóricos, né, os lanches, eles trabalham no sistema de recompensa, que a gente chama, que é aquele bem-estar, né, aquela liberação de neurotransmissores que vão dar aquele bem-estar imediato, igual uma droga, né? Você tem aquele pico de prazer e aí depois a pessoa afunda, né? Fica deprimida, fica com alteração de humor e ela tem aquela necessidade de ingerir novamente aquele alimento para poder tentar repetir aquela sensação de bem-estar. A gente vê muito, principalmente nas novelas, a atriz, né, a personagem no caso, ela de repente brigou lá com o namorado, com o marido, ela preparar aquele brigadeiro e ficar comendo brigadeiro na colher, né? É tipo uma compensação, um troféu. Sim. É o cérebro da gente, né? Ele boicota. Então ele entende que aquilo eu mereço, né? Eu mereço. Mas você merece o quê, né? Se agredir? Porque é uma agressão ao seu corpo. Porque há toda uma resposta metabólica, né, quando você tem essa ingestão desses alimentos que são ricos em açúcar, são muito processados, tem conservantes, quer dizer, tem várias coisas ali que são prejudiciais à saúde e você entende como um prêmio, né? E assim ocorre com todas as drogas, né? Com cigarro, né? Quem fuma, quando está nervoso, fuma um cigarro atrás do outro, com uma falsa ideia de que aquilo vai relaxar, vai trazer algum benefício. Eu até brinco que na maior parte das mulheres, né, às vezes elas falam assim, eu vou no shopping comprar roupas, me mimar porque eu mereço, né? E às vezes acontece isso em relação à comida também. Hoje eu mereço tomar um sorvete, comer um lanche bem gorduroso e tal. É como a senhora disse mesmo. Então, doutora, hoje eu acabei de completar 46 anos, né? Eu já estou atrasado. Eu já estou atrasado. Eu já vivi mais que vou viver, com certeza, porque eu acredito que eu não vou viver até 92 anos. Então, eu já passei da metade. Então, eu já sou como a senhora disse, eu já estou até um pouquinho atrasado nessa questão da geriatria, né? Sim, porque assim, as doenças, né, principalmente o Alzheimer, né, que é uma doença que representa muito a terceira idade, ela não começa aos 70 anos, né? Ela começa 20 anos antes. Então, por isso que é interessante você começar a se cuidar mais cedo. A senhora falou nessa questão do Alzheimer. A minha avó, ela, quando tinha na faixa de uns 60 anos, 63, ela ficava balançando a cabeça na cadeira. Ela ficava assim. E aí, até os médicos, né, disseram que era labirintite. Ela tomava remédio para labirintite, não melhorava. E quando foi passando o tempo, quando chegou nos 81, ela não ficou assim esquecida. Ela começou a ter um tipo de meio que alucinação. Ela dizia que tinha gente entrando na casa dela, roubando as coisas e depois devolvendo as coisas, entendeu? Mas não esquecia de nada. Ela começou a dizer que, tipo assim, pessoas que estavam em outras cidades iam lá perturbar. Ela tentou fugir de casa, a gente teve que tirar a chave dela. E aí veio o diagnóstico do Alzheimer. Só que parece que aquela labirintite já era o Alzheimer lá com 60 anos. Já era um sinal. A gente estava falando de açúcar e agora a gente falou de Alzheimer. E você sabia que agora o Alzheimer tem alguns estudos que falam que é o diabetes tipo 3? É o Alzheimer. Sério. Porque essa questão do açúcar vai influenciar muito na questão cerebral, na questão de memória, nessa questão da bioquímica do cérebro. Então, assim, uma alimentação saudável é um pilar fundamental, né, para poder ter saúde. E quando a gente fala de alimentação saudável, né, porque as pessoas às vezes piram também, né? Eu vou comer só folha,
é uma questão até mais de nutricionista, né? Mas é importante também a proteína, né? É a questão de equilíbrio, né? É equilíbrio. Hoje em dia, com tanta química, eu até falo com os pacientes, às vezes é até difícil da gente pensar no que é saudável, né? Porque tá tudo tão alterado geneticamente. Mas, assim, um conselho que a gente dá, assim, no geral, né? Como eu não sou nutricionista, é assim, vê se tem muita coisa empacotada, muita coisa enlatada, muita coisa em caixinha. É sinal de que tem alguma coisa aí que tá faltando. Então, assim, na hora que vai no supermercado, vamos mais no hortifruti, né? Vamos ver mais as coisas que já vêm prontas da natureza. Porque aí, apesar de todos os agrotóxicos, né? Você ainda vai estar sendo... se alimentando melhor do que você imagina. Esses alimentos que ficam meses dentro daquele pacote, né? Cheio de conservante, que não estraga, os embutidos. Então, assim, é ter um equilíbrio e buscar sempre o que for mais natural possível. Entendi. Falou... E o leite hoje? Qual o leite mais saudável? Porque a gente não encontra muito mais o leite de saquinho. Eu mesmo tenho muita dificuldade. Eu tenho certo medo daquele leite de caixinha, que a senhora mesmo falou. Fica ali um tempão, né? Deve ter muito conservante. Tem o leite em pó. Qual é o melhor leite para o consumo hoje? Então, a gente não é obrigado a tomar leite, né? Já começa por aí. Esse é o ponto. A gente não é obrigado a tomar leite. E muito menos o leite de um outro animal que foi feito para um bebê daquela espécie. Então, assim, não é ideal tomar leite de vaca, né? Seja ele em caixinha, em pó, né? O do saquinho pode ter menos conservante, mas tem algumas pessoas que vão ter uma certa intolerância por conta da proteína do leite, porque hoje em dia tem leite sem lactose, né? É o leite da vaca, só mas que... aí tem uma química para tirar a lactose. Exatamente. E sendo que não é só a lactose que é prejudicial. A caseína, que é a proteína do leite, tem outras coisas ali no processo de digestão do leite que vão ser prejudiciais porque o nosso organismo não foi feito para consumir aquilo. Porque dos animais, né? Os animais, eles só usam o leite do próprio, né? Da mãe, e só naquele período de filhote. Depois... Exatamente. Depois eles não bebem. E a gente bebe. Mas aí, por exemplo, minha sogra, ela consome muito leite em pó. Que ela fala que é bom para os ossos. Mas é mesmo esse leite em pó? Então, tem essa questão do cálcio. O cálcio. Porém, você indo num profissional, ele consegue te orientar a ingestão de cálcio através de outros nutrientes que não o leite. Entendeu? A soja, de repente, não tem nada a ver? Não, soja não. Aí são folhas verde escuro, tem muito cálcio, tem outros alimentos, né, naturais que vai ter cálcio. Entendi. Porque ela vive comprando esse leite. E eu, às vezes eu penso, né? Eu sou leigo, né? Mas uma coisa que é em pó é tão artificial, né? Pra gente estar ingerindo. Sei lá. Eu não gosto muito de leite. Mas é como eu falei, não precisa ser obrigado a tomar leite. Você pode viver sem ele. Bom saber. Eu desconfiava. Eu vou falar com a profissional, né? Espero que minha esposa esteja assistindo, que ela reclama que eu não tomo leite. Eu não preciso tomar leite. Eu tô liberado. E aí, né, além da questão da alimentação, eu conversei com um fisioterapeuta. Ele cuida do meu sogro. Ele é especializado na melhor idade. Dr. Wanderson. E ele atende a domicílio. Então ele chega na casa do paciente, ele dá uma fiscalizada na casa, ele tenta melhorar para tornar mais acessível. É um rapaz muito responsável, que ele fala da questão das quedas. Sim. Né? Que, tipo assim, a maioria das quedas ocorrem em casa. Sim. Né? E
eu já vi vários exemplos do idoso, tipo assim, ele cair, aí quebra o fêmur. Vai para o hospital com problema na perna. Chega no hospital, ele contrai uma bactéria. Sim. E às vezes ele morre, tipo, ninguém morre de quebrar a perna. Mas por conta de bactérias, né, ele acaba morrendo. Então, é bom a gente frisar, né, desse cuidado com o idoso em relação às quedas. Mas eu te digo que a melhor prevenção de queda é a atividade física. E quanto antes você começar, se você começar hoje a atividade física, aos 46, é muito pouco provável que você aos 70 caia. Então, tá em tempo ainda. Tá em tempo Se ainda. eu começar agora com 70, eu posso estar um velhinho firme. Com certeza, porque tem uma coisa chamada sarcopenia. Não sei se você já ouviu falar. Não. Que é a redução de massa muscular, que começa aí a partir dos 40, né? A capacidade respiratória começa a diminuir e a quantidade de massa muscular naturalmente já começa a diminuir. Então, se a pessoa não faz uma atividade física regular, ela vai ter cada vez menos músculo. E sem músculo, ela não tem força, ela não tem equilíbrio, ela tem, às vezes, até uma questão postural, que a gente chama de hipotensão postural, que é uma quedinha que dá na pressão quando a pessoa levanta. Às vezes você levanta rápido e não fica tonto. Escurece um pouquinho ali, se for então, muito rápido assim. Então, essa perda de massa muscular é, muitas das vezes, a grande causa da queda. E você, começando a fazer atividade física o quanto antes, não que o idoso não deva começar. Eu acho que qualquer pessoa deve começar atividade física. Pode ter 40, 50, 60, 70, 80. Se tem essa capacidade de, no caso do seu sogro, você falou que faz a fisioterapia. Faz em domicílio. Né? Então, que é para uma manutenção. Mas se ele conseguir andar, tiver um certo grau de independência, ele pode fazer uma musculação para ir ganhar músculo, que isso vai favorecer a ele não cair. Porque o que aconteceu com ele, antes da pandemia, ele hoje tem 77 anos. Antes da pandemia, a gente coloca aí uns 5 anos, ele estava com 72. Ele era um homem muito ativo. Ele sempre gostou de trabalhar com construções, subir em telhado e tal. Andava a cidade toda, né? Não praticava esporte, mas não era aquele atleta, mas era um homem que estava sempre ativo, sempre em movimento, subia em telhado, consertava as coisas. Mas no período da pandemia, parece que ele envelheceu 20 anos. A pandemia foi né? Entendeu? Mas o que aconteceu? Eu acho que ele se automedicou também com remédios para dormir. Que ele deu uma afastada da minha sogra, aí até minha cunhada foi lá, resgatou. Ele estava comendo só feijoada, de quentinha, entendeu? Então, em 2 anos, ele envelheceu tipo 20 anos. Né? Hoje, a gente não pode deixar ele sozinho mais em casa. Ele era extremamente independente. Ele ia para São João da Barra, a gente nunca sabia onde ele estava. Hoje, a pandemia mexeu muito com ele. O médico até disse que não é que ele tenha o Parkinson, ele tem uma predisposição ao Parkinson, né? E treme bastante a mão. Então, ele 2 vezes por semana ele tem esse fisioterapeuta em domicílio, às segundas e quartas, e faz uma série de exercícios. Mas mesmo assim não volta a ser como era, entendeu? É para você ver como que a falta de movimento traz prejuízo para a saúde. Que o pouco movimento que ele fazia 2 anos conseguia manter ele com saúde, né? Sim, um homem forte. E quando ele para... Então, assim, para você ver que quando se fizesse a atividade física propriamente dito, como estaria... Como atividade física mesmo, né? Sim. Porque às vezes a pessoa pensa assim, eu ando muito a pé. Mas não é uma atividade física. Não é. E hoje a gente sabe que o ideal é o treino de resistência, que a gente chama, né? Que é o caso da musculação, para poder ganhar músculo e força. Aí existe um tipo de musculação diferente para quem é um pouco mais velho, né? Não é aquela
tão pesada de repente? Não, vai ser de acordo com o preparo físico de cada um. Às vezes um de 60, que já fazia atividade física, que vai conseguir mais do que um de 20, que é sedentário, que só fica no telefone. É verdade, é verdade. Isso aí vai ser... Por isso que é importante você ter um profissional ao lado para estar te guiando nesse processo, não fazer por conta própria. Porque eu acho também, assim, que é mente e corpo, né? Além da questão física, né? Buscar uma leitura, buscar alguma coisa também para a mente. Sim, como eu cheguei a falar mais cedo, né? Mente, corpo e espírito. A gente tem que cuidar do todo, porque tá tudo junto. É a mesma coisa a questão de saúde, que a medicina, né? Ela foi dividindo a pessoa em um monte de pedaço. Aí a pessoa tem 5 médicos, porque é um para cuidar da cabeça. Se o problema for ortopédico, é um para cuidar da mão, outro para cuidar do joelho, outro para cuidar do estômago, outro para cuidar da dor de cabeça. E aí fragmentou a pessoa. E aí isso aí traz muito prejuízo, porque aí o profissional ele vai ver só aquela área dele. Aí a pessoa vai a vários médicos. Então ela fica com aquele monte de receita, com aquele monte de remédio. Às vezes ele não chegou a falar com o médico todos os remédios que ele toma, porque às vezes a pessoa toma um medicamento e ela não entende que aquilo é importante de ser falado com o médico. Às vezes fala assim: você toma algum remédio, faz algum tratamento? Não. Aí você vai conversando, mas e para pressão? Como é que é? Não, eu tomo um remedinho para pressão. Então, assim, ele acaba ocultando porque não sabe da importância, e aí toma vários medicamentos que entre si, às vezes, vão gerar prejuízo e você não consegue alcançar um resultado satisfatório. A pessoa acaba, eu tenho um monte de médico, mas não fico bem, porque está fragmentado. É exatamente o que acontece. A minha esposa, às vezes, cada dia da semana ela vai no médico diferente. É exatamente isso, entendeu? Um para ver a questão cardio, outro para ver outra situação. E às vezes entra em um certo conflito, que uma coisa acaba prejudicando a outra. Sim. São muitos médicos. Aí o remédio, você acaba usando um remédio por conta do efeito colateral de um outro remédio. Porque às vezes aquilo que você está sentindo não é doença, não é nenhum problema orgânico. Às vezes é efeito colateral de algum medicamento que você às vezes não chegou a falar, ou que o colega, quando você foi, não se atentou, e aí ele vai e passa um outro remédio para cuidar de uma coisa que não é doença. E na questão dele tem a questão psiquiátrica também, né? Que ele foi o psiquiatra, ele toma remédio psiquiátrico. Eu acho que... eu não me recordo o nome, mas ele toma. E até eu acho que ele reclama muito da questão de sono, né? Que ele não tinha sono. Mas eu sinto que com esse remédio ele ficou meio parado. Porque assim, o sono, ele é fundamental para o corpo andar bem, né? E a maioria dos medicamentos para insônia, vamos dizer assim, traz prejuízo cognitivo, que a gente chama, né? Atrapalha a pessoa no raciocínio, na forma de pensar, e isso gera... Aí toma um remédio para dormir, aí depois toma um outro remédio para acordar, e a pessoa fica cheia de remédio. E geralmente os remédios de dormir, eles até fazem a pessoa dormir, mas não é um sono de qualidade. Então a pessoa dorme, mas não acorda bem. Por isso que é interessante a gente ver como um todo, porque boa parte das vezes a insônia é fruto de alguma outra coisa orgânica, de um distúrbio hormonal, né, de uma deficiência de vitamina, de alguma outra coisa que está gerando aquela insônia. E a gente falando em sono, eu, por exemplo, até que essa parte de sono eu não tenho problema. Mas o que acontece, né? Eu às vezes eu trabalho por plantões. Então, quando eu tenho plantão, eu tenho que acordar muito cedo, tipo 5 horas da manhã. E eu não consigo dormir cedo. Então, muitas das vezes eu vou dormir tipo 00:30, como aconteceu na passada. 00:30, acordo 5 horas.
Aí eu faço um plantão de 12. Aí no outro dia eu não tenho plantão. Aí o que eu faço? Eu vou dormir meia-noite e pouco e durmo até 10h30 da manhã. Esse dia compensou o outro dia? Não. Ah, meu Deus. Não. E é bem ruim. Essa irregularidade é muito ruim. Porque, assim, o corpo da gente, né? Deus é sábio, né? Fez tudo do jeito que tinha que ser. A gente que insiste em fazer diferente. Então, o dia... Quando você está na claridade, né, tá lá na luz do sol, está acordado, o seu organismo ele está produzindo hormônios e está trabalhando de acordo com aquilo ali, para o dia. E quando chega o período da noite, ele já começa a trabalhar diferente. E às vezes a gente acha que quando a gente está dormindo, está tudo quietinho, acontecendo nada. E está acontecendo um monte de coisa durante o sono. Então, o sono é necessário para consolidar a memória. É a hora que o cérebro ele faz meio que uma limpeza, vai descartando aquilo que não serve, tanto de substâncias, né, quanto de memória, e vai trabalhando naquilo que precisa. Então... E quando você alterna, né, uma noite não dorme, aí depois dorme demais, você acaba gerando todo um problema de funcionamento do seu corpo. Porque, na verdade, eu naturalmente eu durmo bastante. Então, por exemplo, quando eu não estou de plantão, eu não ponho o despertador. Então, geralmente, eu vou dormir meia-noite, perto de 1h da manhã. 9 horas eu acordo. Mas aí, como não tem nada para fazer, às vezes eu fico até umas 10. Mas, então, vamos dizer que eu durmo entre 8 horas e pouquinho. Naturalmente. 5 horas eu preciso do despertador, né? Só que o problema é que eu não durmo cedo para acordar às 5 horas da manhã, que ainda está escuro. Então, mas é uma questão de hábito. E assim, esse horário, o ideal é a gente dormir até 11 horas da noite. Depois disso já começa a atrapalhar a gente fala que é o ritmo circadiano, que é esse ritmo de dia e noite que o organismo precisa para poder estar trabalhando de forma saudável. Então, mas aí é hábito. O que atrapalha muito a questão do sono hoje é o celular e a rede social. E às vezes eu fico nos dois ao mesmo tempo. Eu tô aqui, eu tô assistindo a TV e ao mesmo tempo eu tô no celular. E a hora passa, quando você vai ver, já é meia-noite. É verdade. Então é uma questão de hábito. É uma questão de hábito. Que a minha esposa, por exemplo, ela vai acordar às 5 da manhã, 9h30, 20 para as 10 ela tá dormindo. Eu não consigo. Entendeu? Mas é a questão do hábito. Eu não consigo dormir antes de 11h30, meia-noite. Então, tem umas medidas que a gente chama de higiene do sono. Porque, assim, nem sempre dormir vai ser igual você apertar o interruptor e dormir. Não é a coisa, vou dormir e pronto. Você precisa de uma preparação para poder ir dormir. Então, o ideal vamos supor que você queira dormir 11 horas, né? Já que você dorme meia-noite e meia, nem que você tente, assim, de meia hora. Você dorme meia-noite e meia, então a partir de hoje, vou tentar dormir meia-noite. Né? Aos poucos e diminuindo. E aos poucos, porque senão não adianta. Então, quando for 10h30, no mais tardar 11 horas, você já tem que começar a se preparar para dormir. Né? Não pode resolver jantar 11 horas da noite, né? Precisa sair da rede social, aí você pode fazer uma leitura, ouvir uma música, né? Aí fazer alguma coisa para relaxar, para poder ir desacelerando para você ir deitar. Então a leitura ela também pode me acalmar. A leitura, né, no livro físico é o ideal. Físico. Né? E outra coisa, não fazer essas atividades na cama, né? Fazer em outro local. Porque tudo é treino. Que aí você já vai treinar o cérebro na hora de ir para a cama, de que está na hora de ir dormir. Né? Parece bobagem, mas é assim que funciona. Você precisa exercitar isso. Então, você pode ir devagar e trazendo esse horário até você conseguir dormir pelo menos até 11 horas da noite. E a questão de quantidade de horas seriam as famosas 8 horas? Sim. E um ponto para você saber se está suficiente é como você acorda.
Porque tem gente que dorme 12 horas e acorda cansado. Enquanto outros dormem 6 horas e estão super bem. Porque é a qualidade do sono, não é só a quantidade. E isso de você acordar cedo, né? Porque você acaba levantando mais tarde. Então, você levantando mais cedo, já indo ver o sol, a luz do dia, isso tudo vai trabalhar sua mente e o seu organismo para que a bioquímica funcione melhor. Porque em dia de plantão, principalmente agora no inverno, né? Eu acordo com o dia totalmente escuro ainda. Então eu vejo tudo acontecer, né? Eu moro perto, né, do local de trabalho, então eu ainda chego lá com escuro também. Então tudo vai acontecendo ali. Até que eu não fico assim, bocejando, eu fico tranquilo, entendeu? Mas, tipo assim, o meu natural, eu não acordaria às 5 horas nunca. E minha esposa, ela tem isso, ela consegue acordar sem despertador, eu não consigo. Inclusive, faz um alvoroço danado. Aí levanto e tal. Mas eu acho que ela consegue porque ela tem essa disciplina. Ela né? tá mais regrada, né? Então é o hábito. Totalmente, mas... É o hábito. Ela não janta tarde, entendeu? Ela briga muito comigo em relação a isso, que às vezes eu como tarde também. Aí também não posso deitar. Tem que, né, deixar passar um espaço. Disciplina. Disciplina é a chave. Isso aí. Tem mais umas pessoas assistindo a gente aí no Facebook. Dá uma mexidinha da barra de rolagem aí, Josiel, por favor. Ana Lúcia, boa noite. Maria José Bochá, boa noite. Maria Amélia Lopes, boa noite, assistindo a gente aí pelo Facebook. Aí, Ana Lúcia, boa noite, que Deus abençoe. E dando boa noite à doutora Ana Beatriz, Ana Paula Lopes. Ana Lúcia, boa noite. Aí no Instagram, ó o Cris aí, ó, o Cris. Boa noite, tô sentindo falta de alguém nessa bancada. É verdade, cara, cadê você? Zacarias, boa noite. Campista da Depressão, meu amigo, boa noite. Tem que voltar aqui, meu amigo, saudade de você. Adriana, boa noite. Daniel Carlos, meu amigo aqui, antigo Dane-se, o primeiro podcast de Campos, o Dane-se. E da Rede Aurora também. Tem que voltar aqui, meu amigo. Aí, Lohan, boa noite. Doutor Danilo é seu esposo. Boa noite, doutor Danilo. Engraçado que eu ouvi o Igor Melo. Boa noite aí pro Igor Melo também. Tá ali. Igor Melo, boa noite. Tá com podcast também. São os podcasts campistas. E a senhora, eu vejo que a senhora tem bastante vídeos, né? É bem legal, né? Compartilhar assim nas redes sociais sobre esses cuidados. Porque o conhecimento, né, salva, né? Porque muitas das vezes a pessoa tem aquele hábito e não sabe que aquilo é nocivo. Ou tem aqueles sintomas, né? Que às vezes eu começo os vídeos através de alguns sintomas, de alguns sinais, e ela nunca parou para pensar que aquilo pode ser um sinal de algum problema, né? E eu tenho falado muito da questão de memória, porque a questão da memória envolve muita coisa, né? Então, às vezes, a pessoa começa a se confundir, começa a esquecer os compromissos, começa a ter falhas e vai achando que aquilo é normal. E aquilo pode ser uma demência, né? Que é como a gente fala da questão da doença de Alzheimer, pode ser uma deficiência de vitamina, pode ser um distúrbio hormonal, pode ser um problema com sono. Então, eu gosto e acho interessante eu estar informando para poder as pessoas estarem percebendo e buscando ajuda antes da doença chegar. E porque às vezes, e outra coisa também que eu tenho focado um pouco é na questão de quem cuida, né? Porque eu atendo muito mãe, né? E mães, principalmente de crianças atípicas, que elas se dedicam muito àquela criança, ou filhos que têm pais com Alzheimer, que se dedicam muito àquela pessoa, aquele idoso, e acabam não olhando para si até chegar uma hora que
que realmente a doença chega e aí é muito mais complexo de lidar. Porque se você tem um pai, uma mãe com Alzheimer, a sua chance de ter Alzheimer é maior. E se você não busca um acompanhamento antes, você acaba também adoecendo sem perceber. Foi mais ou menos o que aconteceu com a minha mãe em relação à minha avó. Que a minha avó, o Alzheimer... Ela morreu de Alzheimer. Assim, não de Alzheimer, né? Mas, assim, decorrência. Complicações dele, né? Porque ela teve uma pneumonia, aí teve a questão do AVC. E a minha mãe, ela ficou meio que sozinha nisso, porque os outros... A minha tia, né? Outra filha da minha avó, ela só ficava na questão de dar algum suporte financeiro. E a minha mãe, ela teve assim um prejuízo tanto físico quanto psicológico. Sim, é muito desgastante. Porque eu sinto que ela não fez o luto ainda. Não foi aquela coisa normal, entendeu? E ela teve até problema em joelho e tal, então foi assim bem traumático. Foram acho que 3 anos que ela parou de andar. Aí foi a pior parte. Ela só não chegou a usar sonda. Aí ela foi pro hospital, morreu na UTI. E o meu avô, eles eram assim, divorciados. Até antes de eu nascer. Mas meu avô morreu 40 dias depois. E do nada. Ele era um homem assim que ele não ia médico. Ele tinha 86 anos. Fumou até os 50. Com 50 ele parou de fumar. Mas parecia ser um homem saudável. Nunca adoeceu, andava, fazia as coisas, tomava muito chá. Um belo dia, aí ele, como ele casou de novo, eu tive um tio 3 anos mais velho que eu só. E ele do nada infartou, morreu com 39 anos. E meu avô sentiu muito. E ele um dia falando sobre o carro, que meu tio faleceu dentro do carro, infartou dentro do carro, ele teve um pico de pressão. Deu um AVC isquêmico. Eu até fui com ele pro Sandu, depois a gente foi pro Ferreira Machado, só que chegou no Ferreira Machado, repetiu hemorrágico. Do nada. 86 anos. Aí ele ficou quase um mês na UTI. Aí faleceu, foi em janeiro de 2016. Então, isso também mexeu muito com a minha mãe, que foi meu tio em agosto de 2015, minha avó em dezembro de 2015 e meu avô em janeiro de 2016. Processo de luto muito luto, entendeu? E rápido. Sim. De repente a família deu uma enxugada, entendeu? Então a gente conversa muito, né, em relação a isso, porque ela hoje tem 63 anos, mas... Tá jovem ainda. Tá jovem, mas muito machucada, né, pela vida, por essas questões. Doutora, nós temos aí uns 7 minutinhos. Gostaria de deixar aí a senhora à vontade para falar com quem está assistindo a gente, para conscientizar essa galera, entendeu? Fazer assim, um Goitacast Saúde. Então, a mensagem que eu gostaria de deixar é do autocuidado, né? Que às vezes a gente cuida do trabalho, cuida da família e não se cuida. Da atenção, de ter atenção com os pequenos detalhes, né? De saber que é possível, né, prevenir, né, diabetes, Alzheimer, hipertensão. A gente consegue prevenir. Se já é a doença instalada, a gente consegue cuidar, né? Tem a questão da obesidade hoje também, que piora muito a qualidade de vida, né? E é muito importante a gente estar cuidando. E não pensar que tirar esse preconceito de que acho que geriatra é só para o idoso. Eu achava até a gente conversar. Então, tirar esse preconceito. Já tive paciente que paciente era jovem, e falou que foi escondido porque não queria contar para ninguém. Então, tirar esse preconceito é um médico, só que o olhar do geriatra, ele é diferenciado dos outros médicos. Na verdade, é um olhar até para o futuro, né? Exatamente. E é um olhar mais integral, né? Onde vê a pessoa como um todo. De resgatar um pouco aquele médico que existia antigamente. Exatamente. Que cuidava da pessoa como um todo. Como um todo. Então,
tirar um pouco essa ideia de fragmentação da saúde, porque um problema está relacionado com o outro. Então, a gente tem esse olhar e essa abordagem. E qualquer coisa, estou lá no Instagram, doutora Ana Beatriz Moraes. Estou lá sempre dando algumas estratégias, né, e informações, estratégias de autocuidado, de estimulação da memória. E é isso aí. E a senhora atende aonde? Eu atendo no Edifício Connect, na clínica Campus Care, né, lá no 12º andar. Ah, interessante. Até minha sogra, ela faz tipo um cursinho, não sei se é no Connect, é um cursinho só de 60 a mais. Aí tem música, tem... Minha sogra, ela é muito pra cima, né? Ela gosta de dançar. Ela é bem diferente do meu sogro, assim. Aí até meu sogro fica lá com a gente enquanto ela fica lá, porque ele também, ele logo cansa, ele é meio rabugento também, né? Mas eu acho que é no Connect. Que bom que ela se cuida, né? Ela se cuida, ela assim, ela tá com 75, mas ninguém diz. É, porque a mente que manda, né? Exatamente. É assim, eu até brinco, né, que ele tem 2 anos a mais que ela, mas às vezes parece que ele é o pai dela, porque ela cuida mesmo. Acaba virando meio que uma cuidadora, né? E ela tem que ter os momentos dela. E a gente é isso que a gente preza muito, né? A gente fala, ó, hoje, agora mesmo no começo de junho, nós viajamos só com ela. Aí ela vai pra show, ela dança, ela faz tudo, ela é muito ativa. Eu faço muita analogia do avião, né? Que fala, no caso de emergência, vai cair as máscaras. Coloque a sua e depois auxilie quem estiver do lado. Então, quem cuida, seja as mães ou sejam os filhos, né, que cuidam dos pais, precisa ter esse olhar para si próprio. Isso não é egoísmo, que às vezes a pessoa acha que ela está sendo egoísta em cuidar um pouco e ter um pouco do espaço dela, mas não, isso é necessidade. Nós conseguimos colocar ela dentro de um avião. Que eu achei que não ia. Aí a gente foi pro Rio Grande do Sul, ela adorou, mas ele não foi. Eu falei, ó, e ele ainda tava bem nessa época, mas porque ele também é um homem que não gosta de nada, entendeu? Ele não gosta de música, é como eu disse, é meio rabugento. Então a gente deixa ele com a cunhada, sai com ela, ou a gente fica com ele e a cunhada sai com ela, para ela poder se divertir, esquecer um pouquinho dele. É muito bom quando a pessoa tem um suporte, né? Tem, não, isso ela tem. Que bom. Então, doutora, eu gostaria de agradecer muito em aceitar o convite, entendeu? Foi assim, um programa de muito conteúdo. Espero que possamos repetir a dose mais vezes, né? Com certeza vão pedir, né? Porque é saúde, né? Então, gostaria muito de agradecer e até quarta-feira, se Deus quiser.